Vamos cantar. Se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Todos juntos. Deus é Rei, se vestiu de majestade, glória ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ver isso no Evangelho de hoje. Jesus é Rei, mas a sua majestade que Ele é revestido é totalmente diferente dos reis deste mundo. Quando nós chegamos no final do ano litúrgico, nós estamos no ano B da Igreja, cujo São Marcos foi o Evangelho que nos guiou durante todo esse ano de pregação, onde Deus nos falou. Terminar o ano litúrgico é dar graças a Deus de tudo que o Rei do Universo nos concedeu durante esse ano, na sua glória e poder. Esta solenidade de hoje, Cristo é Rei desde sempre e de toda a eternidade. Mas essa solenidade de hoje foi instituída no final da Primeira Guerra Mundial. Tinha se acabado a Primeira Guerra Mundial e já estava despontando-se a Segunda Grande Guerra Mundial. Em 1925, Papa Pio XI, com muita sabedoria então, institui esta solenidade. Na época, grandes poderes queriam tomar conta do mundo. E se a gente olhar hoje o mundo, não é diferente. Hoje, falta ainda muito pouco para se estourar uma outra guerra mundial. Por ganância de poder. Então, naquela época também era assim. O fascismo já tinha tomado conta da Itália, o stalinismo da Rússia e da Alemanha também, mais um tipo de poder que era o nazismo. Então esses poderosos, seja Mussolini, seja Stalin, seja Hitler, naquela época, queriam tomar conta do mundo. Queriam esse poder humano. E quanto mais poder humano, mais nós estamos longe do poder que veio ensinar a servir. O poder que Jesus ensina a cada um de nós, só pegar o Evangelho e olhar, em todo momento Ele está servindo, Ele está caminhando e ajudando as pessoas, Ele lava os pés, Ele carrega a cruz, Ele cura, Ele toca os intocáveis. Que rei faria isso? Hoje é o dia do cristão leigo. No batismo, nós fomos instituídos com poderes, só que são poderes para servir. Quando a gente recebe o batismo, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. No dia do leigo hoje, nós lembramos que nós somos filhos do rei. E o nosso rei Jesus é aquele que serviu. Então a nossa realeza também se distingue no serviço. No Evangelho de hoje, nós vamos ver mais um poder de Pilatos, que servia um outro poder, o do imperador César. Pilatos aqui
seria um poder de governador. Ele serve o rei Herodes, e ele tem o poder e vai interrogar Jesus. Neste nosso folhetim, na foto dele, traz o Pilatos, revestido de armadura e apontando para o nosso rei, praticamente desnudo, sem roupa, colocado nele um manto de púrpura, que era um manto também de reis, mas aqui para simbolizar os loucos. Ele com as mãos amarradas, humanamente não podendo se defender. E ele vai falar no Evangelho: o meu reino não é deste mundo. Pilatos é reconhecido, Herodes é reconhecido, César é reconhecido pelos títulos que tem, títulos de poder. Nosso Deus é reconhecido pelo amor. A imensidão de Deus é infinita. Ele não tem início e não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. E nessa sua onipotência, Ele escolhe nos amar. E para isso, o Pai o envia através da ação do Espírito Santo, e Ele se faz carne no nosso tempo. Ele que não tem tempo. Deus não tem tempo, porque Ele não foi criado como nós num tempo, mas Ele quis nascer num tempo determinado. O Verbo se fez carne, se fez frágil, como cada um de nós. E aí então, sempre um rei, quando vai entrar numa cidade, ele deve entrar numa carruagem, ladeado com os seus soldados, montados em cavalos fortes. O rei deste mundo, ou da época de Jesus, cada um tinha uma coroa mais importante, que ostentava mais do que a outra. Quando via um novo rei, se fazia uma coroa mais bonita do que a outra. O cetro que trazia na mão para mostrar que ele tinha poder. O nosso rei não nasceu num palácio como os reis da época de Jesus. Ao se encarnar, não encontrou lugar para nascer. Para a gente proclamar nesse dia do leito que Cristo é Rei do universo, o universo começa no nosso coração. Se aqui Ele é Rei das minhas decisões, Ele é Rei que ama em mim e através de mim, Ele é Rei que age no meu ser, nas minhas atitudes, só assim Ele vai poder ser Rei do universo. Se Ele não reina em mim, nós vamos ser gananciosos, como esses que queriam tomar conta do mundo, seja naquela época do Papa Pio XI, Stalin, Hitler, Mussolini, como tantos hoje poderosos, ou alguns, eu vejo que são desequilibrados emocionalmente, querem tomar conta do mundo. O nosso rei entra numa cidade, a capital do império, a Jerusalém. Ele não entra numa carruagem, ele entra num animal de trabalho, ele entra num jumentinho. O nosso rei foi coroado, como nesse desenho da nossa capa, mas não foi uma coroa de ouro, de esmeraldas, foi uma coroa de espinhos, que
perfurou toda a cabeça de Jesus, e perfurou tão fundo que atingiu as veias artérias, e dali saiu muito sangue. O nosso rei não sentou numa cadeira de rei, numa cátedra, ou melhor, num trono real, que mostrava o poder. Naquela sala, para se falar do rei, demorava-se muito. Se você não tinha nobreza, status, às vezes nem atendido pelo rei você é. O nosso rei não. Ele não marca a hora, ele vai ao encontro. Ele foi ao encontro daqueles que no caminho estavam precisando dele. Ele vai. Para quem está desorientado, como os discípulos de Emaús, ele vai ensinar as Escrituras. Para quem está perdido no caminho, ele vai para curar, para restituir a dignidade. E o trono do nosso rei é a cruz. Portanto, carregar a cruz é servir o nosso rei, que reina da cruz, é o seu lugar. Os soldados do rei aqui têm armas. Os soldados de Cristo são os enviados, os apóstolos, os discípulos, os leigos e leigas de todos os tempos, que servem a sua igreja, se doando como ele doou. E os seus anjos, porque ele vai dizer: se meu reino fosse desse mundo, os meus anjos viriam para me defender. Onde virá, como nós ouvimos no último domingo, os seus anjos irão para os 4 cantos da terra, para recolher os bons dos maus, separar o joio do trigo. Que nós hoje, celebrando esta grande solenidade da igreja, domingo que vem, nós já vamos celebrar o primeiro domingo de um novo ano litúrgico da igreja. Domingo que vem seria o dia de dizer feliz ano novo, o ano litúrgico nosso. Uma nova liturgia domingo que vem. Vamos nos paramentar de rolo, que vai se iniciar o tempo que nos prepara para o Natal, chamado Advento, que nós vamos esperar com muita confiança a vinda de nosso Senhor. Como hoje nós nos colocamos nesse mundo moderno, que tantos querem o poder a qualquer custo, como que nós hoje podemos servir esse Rei? Nós que somos batizados. Tempo atrás nos encontrávamos com o pai e falava com muito orgulho: meu filho fala inglês influente, já está sabendo ler alemão e até francês ele já fala. Olha que beleza, o elogio desse pai a esse filho. E aí quando a gente pergunta se essa criança bilíngue sabia fazer alguma oração, ele dizia que não. Nós vamos criando as crianças, a nossa humanidade, com muitas preferências, algumas importantes. Mas onde está Deus na nossa criação? Crianças hoje que não sabem fazer direito o sinal da cruz. Criança que não sabe fazer as orações básicas do cristão. Ave Maria. Uma criança que não aprende a rezar Ave Maria não vai entendendo que Maria é mãe, Pai nosso, que Deus é Pai de todos, e toda criança devia rezar todos os dias a oração do anjo da guarda, para ir tendo intimidade com o santo anjo. Um dia, alguém muito maldoso brincava com o padre e falava assim diante de um almoço, né? Hoje eu comi como um padre, né?
hoje eu comi demais, comi como um padre. E o padre perguntou para ele: você rezou para comer? Ele disse: não. Então você comeu como um animal. O padre sabe que nós possamos colocar Deus em tudo da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.